Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Para Além da Embalagem. Por trás de toda embalagem existe uma história. Por trás de todo produto também existe muita decisão, muita dedicação e histórias inspiradoras. E é para trazer um pouco dessas histórias, que o Para Além da Embalagem existe, para compartilhar um pouco dessas experiências, que acontece aí nos bastidores da indústria. E a nossa convidada de hoje é uma engenheira de alimentos com mais de 26 anos de experiência na indústria. Se tornou uma referência, em processos, em melhorias de processos, passou por grandes empresas, e alguns anos, eu penso que uns 10 anos a gente vai confirmar, ela está se dedicando à consultoria. Ela tem, inclusive, metodologia de processo sendo patenteada. É uma honra receber aqui no Para Além da Embalagem a Gabriela. Gabriela, seja muito bem-vinda ao nosso espaço. Obrigada, Lu. Você falando aí quantos anos, passa um filme na cabeça, porque eu tenho... De formada faz 22 anos, agora em agosto, mas eu estou na indústria antes de ser formada, Eu entrei na indústria no segundo semestre da faculdade e eu estava aqui pensando que eu te conheço antes disso ainda, Então Sim, a gente tem uma história longa aí, além da faculdade, que a gente nem sonhava talvez aí com engenharia de alimentos. Eu, pelo menos, era outro curso que eu pensava e a gente fez um cursinho juntas, Então, quanta história de lá pra cá, Se brincar aí, beirando uns 30 anos de amizade, É verdade, Gabriela. E a gente fez cursinho juntas. Naquele momento eu também não pensava na engenharia de alimentos, A gente se encontra na faculdade, na PUC, Uhum. Eu acabo me transferindo para a Universidade Federal de Goiás, E depois a gente se reencontra, Reencontro. na indústria e na rotina, Na na vida, nos vida. voos. Nos voos do Mas conta um pouquinho, antes da gente chegar lá, vamos voltar um pouco, eu lembro que você é do interior, Você é do interior de Sim, eu sou Goiás. de Palmeiras de Goiás. Nasci em Goiânia e fui no outro dia, eu brinco com a minha mãe, Não aguentou ficar nem um dia no hospital. Mas fui criada em Palmeiras de Goiás, no interior, Minha família materna e paterna são de lá. Minha avó paterna mora lá até hoje, Então tem ainda vínculo com a cidade. E quando eu tinha 14 anos, eu mudei para Goiânia fazer ensino médio. Mudei sozinha, naquela ocasião era muito comum os filhos Uhum. virem, E depois meus pais vieram, e foi onde começou a minha história em Goiânia. E depois eu voltei para Palmeiras para trabalhar. Quando eu me formei, o segundo emprego, na Aham. verdade, foi num frigorífico que estava iniciando lá na cidade. E por lá eu fiquei mais 1 ano e meio. Então Depois você trabalhou em voltei, frigorífico também? trabalhei 1 ano e meio. Me Que aventurei num legal. frigorífico. Eu também, no início eu fui trainee num frigorífico. Antes de ir para a indústria de embalagem, eu fui trainee no frigorífico da região. É. E, Gabi, então você foi para fazer o ensino médio, e como que foi a tomada de decisão pela engenharia de alimentos? Eu sempre pensei em fazer odonto. A Hum. odontologia, na época, era o meu primeiro... É tudo que eu pensava, Ontem eu estava revendo umas fotos na casa da minha mãe, ainda vi fotos quando eu fui fazer o vestibular em Ribeirão Preto para odontologia na USP. E passa um filme na cabeça, Falei, cara, com 17 anos, A gente ainda não sabe se tem certeza daquilo. Para mim era uma certeza na ocasião. E como eu fazia muito vestibular em federal, era uma vez por ano. E a Uhum. PUC aqui eram 2 vezes por ano. Então, no meio do ano, eu falei, vou fazer na PUC para testar provas, ver quanto mais provas a gente fazia, faz ou até hoje, A gente fica mais preparado para um vestibular, fica com menos medo, menos nervoso no dia da prova, E aí, com essa intenção, eu falei, mas eu vou fazer que curso? Não tem odonto na PUC, Ah. E a minha irmã, na época, falou: "Por que você não faz engenharia de alimentos?" Eu vou fazer engenharia de alimentos. Eu estava lendo a respeito e é um curso novo e ninguém vai ficar sem comer, a gente tem que pensar no futuro. E eu falei assim: "Ah, tá bom, então deixa eu vou fazer isso daí". Coloquei na época a primeira opção a engenharia de alimentos, segunda opção a administração. E Hum. só para tentar fazer a prova mesmo. E passei. Quando eu passei, falei: "Meu Deus, será que eu vou desperdiçar essa chance?" Mas falei: "Não, eu estudo meio período, tranco",
e vou Uhum. tentar o vestibular da odonto de novo. A sua turma era 1999, 99. 2, Um, 1. um. E aí, assim, eu pensava. E quando eu comecei a fazer, você no primeiro semestre você não entende ainda o que é o curso, né. Não. Só que virou o ano, não passei de novo em odonto, falei: "Vou continuar". E no segundo semestre, por intermédio de uma amiga de infância, ela estava na luta lá dos estágios também, né, e ela é educação física, então ela estava na academia, e ela conheceu a supervisora na época da Arisco. E perguntou se não queria uma Hum. estagiária lá. E a mulher falou: "Quero, tô precisando". "Não, você tem que contratar minha amiga". E assim foi a minha entrevista com ela, no sentido de entrar para o estágio. Ela só me perguntou se eu sabia usar uma balança. Falei: "Sei, sei Analítica. demais usar uma balança". E era para isso então, o estágio na ocasião era para ficar pesando os ingredientes Uhum. na planta piloto, para o pessoal fazer os testes, né. E eram vários, inúmeros testes de todos os segmentos na planta piloto, né, da Aris, que era uma potência, né. Sim, Era a indústria de Goiás na ocasião, né. Eu lembro, para o pessoal que não conhece, assim, ter uma noção, a Xuxa, o Ayrton Senna na época faziam sim. propaganda, então era uma baita marca, né. E na planta piloto, na pesquisa e desenvolvimento, faziam inúmeros testes, todos os segmentos que fabricava lá. Então, e lá eu pude entender o que que de fato era engenharia de alimentos, ficava ali no meu cantinho pesando os ingredientes, mas eu sou muito curiosa, então eu ficava perguntando para quê, Uhum. por que que tinha pesagens diferentes, por que que um dia ele me pediu uma pesagem, no outro dia já era outra. E assim, aos pouquinhos eu fui entendendo o que que era teste em planta piloto. E aí acabava o meu tempo da pesagem, eu ia para lá ajudar a fazer os produtos e fui aprendendo, aprendendo, até que me convidaram para fazer o estágio na análise sensorial, que na ocasião eles iam treinar fazer o painel treinado. Uhum. E nessa mesa tinha mais de 20 engenheiros de alimentos reunidos, e aquilo para mim foi a decisão, porque ali estavam engenheiros de alimentos de vários segmentos, Sim. de formados em várias regiões do Brasil, que na ocasião não tinha ninguém formado em Goiás, e conversando com um, conversando com o outro, cada ficha que eu entregava era uma pergunta que eu fazia. E assim eu fui aprendendo o que que era análise sensorial, lá sem saber o que que era engenharia de alimentos, eu já sabia o Muito que que era antes de análise viver essa sensorial, a né, disciplina. shelf life, e vários termos que eu fui aprender Uhum. muitos anos depois. Todos os testes, né, de análise sensorial, que a gente sabe que é uma técnica, né, muito grande Sim, envolvendo tudo sim. isso. Por que que hora tinha luz normal, hora tinha luz vermelha, né, e teste a cego, hora não. Então fui entendendo tudo isso nesse estágio. E fui aprender análise sensorial na faculdade 2 anos, 3 anos depois. Aham. E ali eu me apaixonei pelo curso. Gabi, e assim, quando você falava, eu pensava do benefício, né, de você para uma profissão nova, porque foi o mesmo contexto, né, eu sou de 19 a gente pegou aula juntas, mas a Foi. minha turma foi na PUC foi 1999, 2, né. E naquela ocasião haviam poucos engenheiros, né, Na de verdade, Lu, era 99,2 mesmo. era, Era, era. era no 1990, eu não esqueci esse número. não, Se é você isso me mesmo. perguntar Segundo alguns semestre, porque eu mas formei em agosto. mas a gente, faltava referências, né, de profissionais, né, nós tínhamos, assim, A gente professoras, tinha os né, professores, nós né, como tínhamos os referência. professores, né, Que nem e eram todos também, né, que sim, dava sim. aula, não eram todos que eram engenheiros de Eles alimentos. vinham geralmente de Viçosa, né, Sós, e sim. Barretos. Mas você teve essa oportunidade de ver na indústria. E quando você fala da dimensão da Arisco, eu compreendo, porque quando eu entro no estágio, eu entro na Unilever, que tinha acabado de comprar aquela planta, né, então tinha Uhum, muita gente, uhum. ainda havia muito do que a Arisco havia sido, né, principalmente a história, a cultura, ainda estava nesse processo de transição e a gente ouvia muitas No meu histórias. período de estágio lá, eu usei os 3 jalecos. Eu usei da Arisco, eu Hã. usei da Refinações Milho Brasil, que comprou Refinações a Milho Arisco, Brasil. e É, usei da Unilever, que comprou Refinações. que Então eu usei legal. os 3 jalecos em quase 2 anos que eu estagiei lá. Uhum. Então eu Mas o peguei que eu essa ia te transição. perguntar era desses profissionais, sabe, teve um profissional que te marcou muito, que você falou: "Não, esse eu não esqueci",
sabe, dessa pessoa? Tiveram alguns, não vou nem citar só um, porque eu acho que até é injusto, porque como eu fiz estágio na pesquisa e desenvolvimento e depois eu fui para a indústria. Então, na Sim, pesquisa e desenvolvimento eu tive referências, e lá na indústria eu tive também, que eu tenho contato, né, do Marcos Pandolfi até hoje, né, as redes sociais facilitam muito isso, sim. né. E lá ele e o Luiz, que começou estagiando também, depois virou o braço direito dele lá, que eu tenho contato também até hoje, eles incentivavam muito, muito a gente, muito no estágio, e me deram muitas oportunidades lá dentro. Tanto que nessa mesa, quando eu falei: "Olha, meu estágio está acabando", eu não queria, o treinamento estava acabando, né, e eu não queria sair, queria dar continuidade, e esse Marcos me convidou para ir para onde fazia os semi-industrializados, que a gente chamava, que Uhum. era onde começava a fazer os temperos para ir para o ketchup, para um extrato de Sim, para um molho de sim. tomate, preparava o alho, e também tinha um lado do semi-industrializado que fazia o milho em lata. Então, naquela ocasião, se não me falha a memória, era a única empresa que já cozinhava o milho dentro da lata. Hum, Então isso, para o meu pai que foi agricultor e eu convivi com isso a vida inteira, e ele vendeu milho, né, para essas indústrias, ver o outro lado, né, daquilo sim, virar sim. industrial, depois ver na gôndola do supermercado, aquilo me encantou muito. Então esses profissionais, eles me deram muitas oportunidades, a ponto, assim, Lu, de não saber usar computador, eu aprendi foi lá. Não sabia fazer uma carta de controle estatístico de processo, aliás, gente, imagina, fui ver isso na faculdade muitos anos depois, Sim. eles tiveram a paciência de me ensinar lá, fazer gráficos estatísticos lá ainda, a parte toda laboratorial de vários tipos de análise de controle de qualidade, eu aprendi foi lá. E tiveram muita paciência comigo nesse estágio, então ali foi, assim, uma escola que realmente me encantou e me fez ser engenheira de Foi alimentos. uma base Uma base muito é. boa, eu falo que hoje eu trato estagiário como eu fui tratada. Eu dou oportunidades, mesmo como consultora, faço de tudo para os estagiários Sim. serem, sabe, contratados, porque lá atrás eu tive essa base. Não, e é fundamental. Eu olho e, assim, a minha carreira, né, o meu projeto durante o estágio foi reduzir perdas de embalagem, só para você ver, né, assim, o que é um estágio, o que representa, né, na Exatamente. vida de um profissional, na carreira, um estágio bem feito. Uhum. E lá na ocasião da Arisco eu aprendi também os procedimentos operacionais. Tudo assim, a gente fazia da linha toda, né, de todos os equipamentos, né, que alguns chamam instruções Aham. de trabalho. E isso me deu a base para entrar na Mabel, para fazer estágio no mundo do biscoito. Isso que eu ia te perguntar, porque aí você toda essa parte aí na Arisco, nessa fase de transição, você estava como estagiária. Isso. E aí você forma e vai para Mabel. É, porque chegou quando a Unilever assumiu, eles deram prioridade para quem estava perto de formar, e eu era a badequinha dos estagiários na época. Então o pessoal que estava no 5º período, estava no 2º. Uhum. E eles te deram prioridade para quem estava no quinto período, né, você vê, nem era quinto nem É, era perto de formar, era o meio do é. curso ainda, né, mas eram os que estavam mais próximos. Então a Unilever optou em formar, porque já tinha que contratar como trainee, porque senão criava vínculo empregatício, porque todos já Sim, tinham já tinha quase mais de 2 2 anos. anos. E então a Unilever optou por isso, e eu gostei, tomei gosto daquilo e não queria mais sair de estágios, né, e foi onde eu conversei com a colega que fazia estágio na Mabel, ela falou de mim lá, falou que eu sabia fazer o procedimento, que o gerente na ocasião estava buscando alguém para isso. E aí fiz entrevista, passei e fiquei por 9 anos na Mabel. Foram 9 anos? 9 anos. 9 anos. E lá você passou por quais áreas? Lá eu comecei estagiando na fábrica, Hã. nas suas famosas linhas de rosquinhas, né, então foi meu primeiro estágio. E um dia eu cheguei com a minha mochilinha e tal para trabalhar, estagiando, o Benjamin, que é meu sócio hoje, era gerente na época. Hum. E ele estava esperando, ele e a minha supervisora, né, na ocasião, falou assim: "Ó, a partir de hoje você é contratada". Falei: "Como? Eu ainda estudo, tem a carga horária, eu não consigo, né". E ele já tinha ajeitado tudo no RH, minha jornada, como eu ia fazer durante a semana, como eu ia repor o horário que faltava no sábado. Então, para todo mundo era sábado sim, sábado não, para mim era sábado sim, todos os sábados, para compensar.
E assim, assumi meu primeiro cargo de liderança. Tinham 26, a gente chama de maceiros, né, os Uhum. preparadores de massa, eram 26 homens mais velhos que eu, então foi Era um uma departamento de processo? um departamento de processo, era preparação de massa de Ah, sim. biscoitos, 11 linhas de biscoitos, né, não era pequeno. Aham. E eu estagiei onde preparavam todas as massas dos biscoitos, não de wafer, né, mas dos porque o wafer ficava em outra fábrica, mas os biscoitos. Depois fui no frigorífico 1 ano e meio e voltei para Mabel, só que eu já voltei para Mabel de Sergipe, e a vaga em Sergipe era para produção mesmo, como supervisora. Sim. E eu falei: "Nossa, mas eu não entendo de empacotamento, né", porque até então meu mundinho era preparação de massa, né, o E folhamento geralmente até a quantidade de pessoas é muito muito grande, maior. né. Eu Sim. tinha ideia de como a massa passava na laminação, na corte por arame, formação dos biscoitos e de Uhum. forno, mas também não era a minha praia full time. E lá não, eu tinha que ser a supervisora do turno todo, pegando a indústria de ponta a ponta, inclusive o wafer e os salgadinhos, que era o skinny, né. Hum. E aí eu cresci, falei, criei asas lá, né, eu brincava, criei asas. E na Fiquei ocasião era uma fábrica nova da Mabel? relativamente nova. Sim, Foi a penúltima a ser construída, que depois sim. dela ainda teve mais uma, eram 5 fábricas no total. E por lá eu fiquei 1 ano e 3, 4 meses, quando eu recebi a ligação, o presidente querendo me transferir para Goiânia, para Goiás de volta. E eu falei: "Ai meu Deus, como assim, né?" E para voltar na ocasião, para o mesmo lugar que eu estava, daí eu falei: "Mas aqui eu criei asa, eu virei supervisora de turno, né", ele só pediu para eu confiar. Que naquele momento ele não precisava de mim lá, porque ia com uma colega sair de licença maternidade, e naquele momento ele precisava de alguém que já conhecesse, né, para não ter tantas perdas e tal. Foi "Tudo bem", ele só falou assim: "Só quero que você confia". E eu confiei. Na época eu liguei para o Benjamin, falei: "O que que você acha?" e tudo. O Benjamin foi sempre meu pai profissional, assim, Um independente se eu mentor trabalhava um também, né. mentor, né. E ele falou: "Vai, se é para confiar, confia e vai". Só que ele também já sabia do plano, mas não podia me contar. E aí foram 2 meses, eles me deram a gestão da pesquisa e desenvolvimento. Então o plano era esse, era Ah, eu ir e para aí assumir você a licença entra. maternidade, né, realmente porque estava necessário naquele momento, mas eu fui assumir a gestão da pesquisa e desenvolvimento, coisa que eu nunca imaginava na minha vida, para mim era um mundo muito distante. E eles me enxergaram naquele posto de trabalho. Uhum. E eu falei: "Mas eu nunca trabalhei com isso, eu não sei nada disso". Ele falou: "Mas você tem liderança, é isso que eu preciso agora". E aí eu nem sabia que eu era tão líder assim. É, liderança eu acho que é a força de vontade, né, que é É, um brilho no olho, assim, que você vê nas pessoas que têm, né, é. essa. E é engraçado como a gente não se vê líder às vezes, a gente não se vê tão: "Será que eu sou tudo isso?", É. sabe, "Será que eu sou tão assim igual o pessoal me enxerga?". Então o Benjamin e o Vicente na época, eles enxergaram muito mais em mim do que eu mesma enxergava, É. sabe. O que, demonstra, né, os grandes líderes que eles ainda são, né, Ainda são. porque é uma característica do líder, né, conseguir enxergar o potencial até antes, né, da É. pessoa reconhecer isso. E ali eu aprendi um novo jeito de liderar, porque eu achava que a maior dificuldade ia ser aprender os procedimentos, né, da pesquisa e Aham. desenvolvimento, do desenvolver um produto, de pesquisar um ingrediente, de entender tudo, todo esse mundo novo. E por incrível que pareça, foi a liderança que foi para mim mais pesado, porque eu tinha que liderar amigos. Hum. E eu liderei pessoal de faculdade, amigos de faculdade, pessoal da vida mesmo, né, que a gente Uhum. tinha um vínculo muito grande entre nós. E liderar amigos foi muito difícil naquela ocasião, sabe, foi desafiador, foi para mim o maior desafio de todos. Aí você olha daqui, vai arruma dali, você acaba achando um jeito, aí eu tive que separar a sala na ocasião para Aham. conseguir liderar melhor. E em um momento em que a liderança não era tão estudada assim, né, se a gente olha, nós fizemos um curso de 5 anos, né, era uma grade bem extensa, aulas, né, em 2 turnos, de manhã e à tarde, e a gente não Não, tratava de não liderança. tratava. Tanto que teve um curso de líderes, um curso interno, né, Aham. e na época o Benjamin falou: "Vem fazer o curso", eu falei: "Mas eu tenho aula". Então nossa, eu fazia uma logística, assim, pegava o carro dos meus pais para conseguir conciliar, porque eu tinha aula Aham. lá no campus, né, no Parque Ateneu, era super Sim. longe, né, uma logística complicada.
E eu não deixei de fazer o curso, eu tive que faltar algumas aulas, e depois compensava de outra forma, né? Até um professor uma vez brincou que eu liguei para ele, podia perguntar, tirar uma dúvida no processo, ele falou: tá vendo? Agora você é líder e não conhece disso aqui. E eu virei, mexi e consegui fazer esse curso lá, porque realmente a gente não tinha esse curso. E, aliás, por muito, acho que terminou o curso na PUC sem ter esse foco de gestão. E não só na engenharia de alimentos, né? Quanto mais eu ando, mais eu vejo que as Sim, universidades não preparam os profissionais para serem gestores. E a gente geralmente é contratado para ser gestor, exato, né? exato. Você acaba assumindo, né. Eu muito cedo, né, assim que eu entro, né, eu entro na Unilever, na fábrica de tomates, no período da safra, nós chegávamos a ter 300 pessoas trabalhando direto. Mas a grande vantagem é que o sistema de gestão de recursos humanos, né, de uma empresa como a Unilever é muito, avançado, é muito estruturado. E aí havia uma capacitação muito forte da liderança, né, e até da equipe operacional. Foi para mim uma extensão da minha formação, né, nessa parte, porque na universidade nem É. em uma nenhuma É, nem outra. só para lembrar, quando estamos falando de Unilever, que era Arisco, né? O primeiro treinamento que eu dei foi lá, Hã. e era para os safristas. Então, sei bem Ah, que como era essa legal. época, e É. colocaram os estagiários para treinar as turmas de safristas, que eram inúmeros, né? Então, eram várias turmas, Aham. né? Os horários divididos. E era para falar de microbiologia e tudo. Eu falei, como que eu vou falar? Eu não estudei isso, né? E aí o pessoal do quinto período já estava fazendo microbiologia na faculdade, então eles forneciam uma apostila, né, do Uhum. conteúdo lá na Arisco, e eu ia para casa da minha colega, que estava no quinto período, à noite, e a gente ficava estudando, 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 para no outro dia fazer o É. treinamento. E eu lembro que eu passei muito mal, cheguei lá com febre, de tão nervosa que eu fiquei, a ponto da minha mãe ligar no RH lá perguntar se eu tinha sobrevivido, porque todo mundo ficou muito preocupado. Então marcou, o primeiro treinamento que eu fiz foi lá, nossa, Para os extremamente safristas. nervosa. É, Claro que o primeiro, segundo, terceiro, sim. quarto você já vai se Vai. liberando mais, né. Mas é É desafiador, eu desafiador. entendo. A primeira apresentação que eu fiz, né, e ainda quando eu chego aqui, ainda eu olho e falo: "Gente, o que eu estou fazendo", né. Eu lembro da primeira apresentação que eu fiz e o quanto eu fiquei nervosa, É. sabe. Eu até hoje fico. Era para uma equipe de, os coordenadores, os gerentes, eu estava apresentando o resultado do projeto, né, de redução de perdas, e olha que nós conseguimos, né, em 3 meses nós reduzimos as perdas em 50%, ainda assim, né, é desafiador, fazer essas Mesmo você apresentações. participando, sabendo tudo ali na ponta da É. língua, apresentar para o outro não é fácil. Gabi, mas tá bom, então, e aí você entra em pesquisa e desenvolvimento de produto, em biscoito, né, e eu já tô vendo o Benjamin aí, né, na sua história, já há algum Desde tempo. lá de trás. E quanto tempo você permanece aí, né, e como que é essa fase? Eu fiquei 2000 no P&D da Mabel, eu fui para a Arcor. Então, gerenciei o P&D de biscoitos da Arcor do Brasil, né. Aham. Foi onde eu mudei de Goiânia para o estado de São Paulo, a cara, a coragem e o marido. E de novo: "Benjamin, surgiu uma oportunidade, o que que eu faço? Eu vou, não vou?", né, e tudo. Ele: "Vai, tenta". E fui, passei pelo processo seletivo todo, fui selecionada, e trabalhei lá por 4 anos. Uhum. E quando eu saí de lá, no final de 2000, né, minha gravidez toda eu passei dentro da Arcor. O Theo nasceu em Campinas, São Paulo, ele não é goianinho de Ah, nascença, eu já estava lá. E eu saí da teve uma reestruturação na Arcor, eu saí e falei: "Vou ficar com meu filho, né, tudo com a mãe pede para sim. Deus". O Theo Um estava com ano que idade nessa época, 1 ano? o primeiro ano todo dele eu fiquei em casa. Ah, ok. Só quando ele tinha 9 meses, foi me dando um faniquito, assim, falei: "Meu Deus, era tudo que eu pedi, né, a mãe cuidar do filho naquele momento e tal". Mas foi me dando uma ansiedade, uma coisa, e eu falei para meu marido: "Olha, não nasci para ficar só dentro de casa".
Eu quero voltar à minha vida profissional, porque faz falta. Eu vi quanto fazia falta para eu ser completa. E me doeu muito naquela ocasião falar isso, né, ir atrás. Pela primeira vez na vida eu fui fazer um currículo realmente para procurar emprego, porque sempre, graças a Deus, foram surgindo as coisas, né, eu fazia currículo para cumprir tabela de RH. Fiz uma consultoria na época, me ajudar a fazer isso, porque eu não Aham. sabia nem por onde começar, a prospectar uma vaga, alguma coisa assim. Mas Deus é tão generoso, né, que nem me deixou procurar muito. O Benjamin me encontrou e falou assim: "Olha, já fui consultor, vou voltar a ser consultor, você não quer ir comigo nessa? Embarcar junto comigo nesse projeto?". Aí, já conheci, ele me conhecia, então achei que seria um caminho, assim, até Uhum. mais tranquilo, né, pela fase que eu estava vivendo já com filho, né, porque não era só a cara, coragem, marido, era um filho junto. Até que ele me falou assim: "Olha, o primeiro cliente nosso é no Pará". Ah, Aí eu: "Onde?". no Pará. No Pará, pertinho. E eu E os embarquei voos para o nessa. Não, Pará, 3 horas e meia, né, cada um, e aquela confusão. E aí as escalas é o que São lado Paulo o é mais lado que me fácil. segura muito forte até hoje é a logística, né, Lu, morar em São Paulo, tem 3 aeroportos ali, É, né, na redondeza, isso facilita muito a logística para quem viaja como a gente, né. sim. E teve a fase da gente morar aqui em Goiânia, eu viajar daqui pela consultoria. E ganhei uma bela da saga de um cox aí com muito problema, por causa desses voos todos, muito tempo sentada, eu sou muito alta, né, ficar Uhum. em avião não é fácil. Teve uns perrengues aí que não foram nada chiques. É, e eu acabo pegando eu acabei chegando hoje do Nordeste, eu trabalhei essa semana do Nordeste, estava visitando clientes lá, e eu acabei optando por ir por Brasília para conseguir voos diretos, né. É. Então E aí nisso então assim, a Maximizar nasceu daí, né, em 2015, então desde o nome de uhum. fato, validação do nome, construir a logo, validar a logo. Eu participei disso tudo, arrumar o texto técnico, colocar na época no site, aí eu participo desde o início. E lá atrás, você imaginava que você teria uma trajetória como essa? Quando você Nunca. pensa na Gabriela que entrou ali na engenharia de alimentos. Eu nunca imaginei sair nem do interior. Imagina rodar o Brasil todo e chegar nos Estados Unidos fazendo É. consultoria. Então, eu ia chegar nos Estados Unidos, mas, você acabou, né, por essa trajetória, porque aí você vai para o Pará, mas não para, né, você Não, foi começa, só o primeiro. foi o primeiro e você vai para o Brasil inteiro, né, Atendi o então, Pará por 6 anos. se a gente olha, tem muitos biscoitos, né, que estão no mercado que tem um pouco da sua história, né. Lu, nós atendemos 43 indústrias de biscoitos no Brasil, mais uma nos Estados Unidos. E como foi conseguir chegar, né, levando a consultoria da Maximizar para os Estados Unidos, Gabriela? É uma trajetória que vem lá de trás, desde quando eu comecei o estágio, eu Hã. acho, sabe, que onde eu peguei paixão pelo negócio de biscoitos. A partir do momento que eu fui entendendo tecnicamente, eu fui me apaixonando cada vez mais pelo mundo da farinha de trigo, me Hum. envolvendo cada vez mais, que na faculdade a gente fala panificação, mas a panificação é muito ampla, né. Então quanto mais eu conhecia da farinha para o biscoito, os ingredientes que balanceando a formulação, formulava melhor, performava melhor em máquina. Alinhado com textura, com toda a parte sensorial, toda a parte de custo. Quanto mais eu fui aprendendo, mais eu fui sendo estratégica também em desenvolver produtos. Uhum. Então não é eu brinco hoje, né, a pessoa: "Não, eu só quero a formulação, me vende a formulação". Eu não consigo vender uma formulação. Formulação você abre no Google, pega qualquer hora que você quiser. Mas entregar o biscoito com técnica, dentro do custo que você desenhou, dentro da rotulagem inteira, que é cheio de legislação envolvida, dentro de uma embalagem que não vai mudar, a partir do momento que você Sim. fez a planta dela, é aquilo. Não tem como ela esticar, não tem como ela encolher para caber biscoitos de tamanhos diferentes. E quanto mais eu fui entendendo essa visão sistêmica de todo o processo, mais eu fui apaixonando, mais enfiando a cabeça de fato nisso tudo, até que na consultoria, quando o Benjamin me chamou e o primeiro cliente tinha uma farinha para fazer todos os tipos de biscoitos, hoje eu até de manhã estava conversando sobre isso, falei: "Impossível, impossível", porque eu aprendi que todo biscoito tem o seu tipo de farinha. E ele falou assim para mim: "Mas o cliente só tem um e nós vamos ter que nos virar".
E ali, naquele momento, falei: agora não sai mais isso aqui. Eu quero fazer consultoria, porque eu aprendi a fazer todos os tipos de biscoito com uma Com farinha uma só. farinha só. Por quê? Eu brinco, né? Uma brincadeira séria, mas eu brinco, a gente brinca com o termo que a gente faz a farinha em casa. Então, através de toda a parte de controle de processo, quanto mais você conhece os ingredientes, o que eles são capazes de fazer, a função que eles entregam, o balanceamento entre eles, a gente consegue ir adaptando e fazer o cliente aproveitar suas instalações, a matéria-prima que tem, Reduzir o estoque, a reduzir, nossa, complexidade reduzir da perdas, gestão. treinar as pessoas. Então, na consultoria, eu coloquei tudo que eu tinha aprendido em prática e coloco até hoje. E, Uhum. obviamente, aprendo muito também, né? Cada semana de consultoria é um aprendizado gigantesco. Sim. A gente vai somando, né? Então, a gente foi criando essa autoridade. Eu, tanto na autoridade técnica, o Benjamin na parte de estratégia e equipamentos, a gente tem os consultores Uhum. operacionais que nos ajudam a treinar os operadores, fazer a massa performar melhor na máquina, ajustar melhor os equipamentos. Então, a gente soma uma turma que foi trazendo essa bagagem e a cada cliente atendido, a gente via que a gente podia entregar mais. Então, a cada oportunidade, a gente entregava mais. E foi nascendo braços na consultoria, que hoje eu não sei nem te falar em números quantos serviços a gente faz de fato, Uhum. porque eu nem gosto de limitar. Porque chega uma hora também que a gente não é biscoiteiro. A gente entrega muito mais do que um biscoito feito, sabe? A gente entrega o biscoito funcionando, a gente entrega soluções estáveis para o cliente. Que ele pode ficar tranquilo, que as pessoas vão estar treinadas, vão saber multiplicar. Eh, eu vi que vocês, assim, aprofundaram tanto no processo, na metodologia, né, e você falando: "Ah, a gente", brincando, né, que a gente faz a farinha em casa, mas eu vi que vocês desenvolveram metodologias próprias, né, É, e a ponto de submeter uma uma metodologia à patente. patente. Como é isso, Gabi? Ô Lu, hoje eu falo para você que o pessoal tem preguiça de pensar, Hum. de ir para e gostar de fábrica. Porque a fábrica de biscoito não é no ar-condicionado, não é uma fábrica fresquinha, não é uma fábrica que você fica sentado o tempo todo. Você anda muito, você sua muito, você ou passa muito frio. Semana que vem eu tô indo para o sul, então assim, já tô com a roupa de neve, eu falo. Ao mesmo tempo, eu saio de lá e vou para Fortaleza. Então, a gente tem que estar apto, a desfrutar disso tudo. Você tem que ter muita paixão por aquilo que você faz. Então, quando eu estava no terceiro turno um dia, fazendo esponjas, eu ajudava a preparar o pessoal, treinar o pessoal. Quando era 4h30 da manhã, o Benjamin e o nosso consultor Aelton entravam para poder fazer o reforço. Uhum. E segui, né, e eu ia dormir e voltava de novo na madrugada. E o Aelton chegava e falava: "Gabi, faltou água na esponja, faltou água na esponja". E você pegava, eu falei: "Gente, mas tá me enganando essa esponja, né". Porque durante a fermentação tem uma absorção de água da farinha de Sim. trigo, né, e tudo. E quando eu captei essa mensagem ali no desespero de um terceiro turno, falei: "De amanhã não passa, o Aelton vai falar que não precisa mais de tanta água assim". E eu captei a mensagem ali e comecei a fazer o controle da fermentação. Então eu criei uma metodologia simples. Quando eu explico, eu faço, né, já até fiz palestras sobre a metodologia. Ela é óbvia, Uhum. mas ninguém fazia. Ninguém faz até hoje, a não ser cliente nosso. Por quê? É o simples que entrega resultado extraordinário que a gente fala. E aí o próprio maceiro, o próprio preparador de massa pode fazer, ele vai ajustar a água, que não é um ingrediente caro, que não é um ingrediente que vai afetar rotulagem, não vai afetar custos, pelo contrário, ela vai ajudar a salvar custos, tirar o melhor proveito de todos os ingredientes, e aí a metodologia, ela é baseada, no controle da fermentação das esponjas, Hum. e com no máximo 2 horas, você faz as correções necessárias, ao invés de fazer no final da fermentação. Então eu tenho cliente que tem 9 horas de fermentação de esponja, tem outros com 5, tem outros com 19 horas, tá, são 19 horas de fermentação. E no final, o que que você vê? Um produto mais padronizado? Super padronizado, a gente vê quem é do ramo vai entender do que eu tô Aham. falando, muitas esponjas, uma que cresceu demais, outra cresceu de menos, a que cresceu demais às vezes cede, outras que não, que ficaram estáveis. E quando você controla e você corrige no tempo certo, elas ficam estáveis a ponto nós já tivemos esponja de ficar 24 horas parado, porque quebrou
uma peça na linha de produção e não ter nada, nem correção depois de pH, de tão instável que elas ficam. Isso, então, além dessa padronização, deve reduzir perdas Reduz no muito as perdas de materiais, que você não perde massa, você não perde produto por questões de pH ou por questões de espessura. Na embalagem, você aproveita melhor fazer o pacotinho certo, do peso certo, com a quantidade de biscoito esperada. Então, você não tem problema com Inmetro, você não tem problema de sobrepeso, você não tem problemas sensoriais. Então, facilita muito, tanto questão de perdas materiais, quanto de perdas operacionais inteiras, que a operacionais, gente sim, fala, né? a produtividade, né, porque Produtividade, as exatamente. perdas, geralmente elas não caminham sozinhas, né, E você tem perda. fora, uma coisa que a gente Hã. não põe na conta, que é o estresse de todo mundo envolvido, né? Então, Eh, a gente falou muito dessa parte, né, de metodologia, de tecnologia, mas, né, eu acompanho a sua atuação, né, a atuação de vocês, inclusive vi que vocês, lançaram um livro, Lançamos né, um livro. e eu queria que você falasse um pouco, Até né, você tá um desse aí, depois a gente eu mostra. vou daqui a pouco eu trago para vocês verem, ficou maravilhoso. Eh as pessoas, né, como as pessoas entram nos resultados, né, industriais pela sua experiência? Ô Lu, meu primeiro trabalho de liderança, que foi lá atrás, me mostrou uma coisa que eu não enxergava assim tão nítido, que é a importância da liderança na qualidade do produto final. E isso envolve pessoas. Esse foi o tema do meu TCC da faculdade, inclusive. Hum, Eh, na época, né, eu já trabalhava com a preparação de massa, como já tinha passado muito, o Benjamin colocava 20 estagiários por semestre dentro da Mabel, por aí você tira a base quantos TCCs não tiveram, e todos falavam de massa de biscoito. Quando foi a minha vez de falar do ambiente que eu trabalhava, que era eu falava era o meu ambiente, eu acho que os professores não aguentavam mais escutar sobre aquele tema. E aí ele falou, e eu comentei isso com ele, falei: eu vou ter que falar de novo sobre isso, né". Ele falou: "Por que que você não escreve então o que você fez com as pessoas?". E na hora não caiu minha ficha o que que eu tinha feito com as pessoas, falei: "Mas o que que eu fiz com elas, com eles, os 26 funcionários?". Ele falou: "Você transformou completamente a preparação de massa nos 3 turnos, direta e indiretamente". Porque como eu era muito curiosa, tanto curiosa na parte técnica quanto de liderança. Eu, por exemplo, pedi uma pessoa para limpar um chão, uma pessoa que tinha dado meu pai na época, era para mim não entrava, eu não fui criada para isso, não fui educada para isso. Pelo contrário, na minha educação eu tinha que limpar o chão para ele, por eu ser mais nova. sim. Então as coisas da liderança foram, naquele momento, difíceis para mim. A primeira demissão que eu fiz, eu passei muito mal, sabe, acabou o dia, queria pedir conta também, apesar de ter sido, assim, dava até justa causa, mas não entrava na minha cabeça, eu pensava que era um pai de família, era isso que vinha na minha cabeça. E quando eu tive que trabalhar com essas pessoas, falei: "Eu vou precisar achar um jeito de me encontrar com eles". Era uma turma que já tinha um gestor de muito tempo, então estavam magoados, que tinham perdido um gestor que era amigo. E minha mãe, na época, ela tinha uma coleção, e ela tem essa coleção até hoje que eu guardo, eu não deixo doar, não jogo fora, porque me marcou muito, que era da revista Você S.A. Ah, eu assinava Eu nem sei também. se existe mais. E ela tinha uma coletânea de gestão de pessoas da Você S.A. São vários, eu tenho até hoje, eu guardo, são vários livrinhos bem fininhos, cada um falando de um tema. Uhum. E eu me debrucei em cima daqueles livros. E cada coisa que eu lia, eu falava: isso aqui aplica com aquele funcionário, isso aqui aplica com aquela dupla, isso aqui aplica nossa, eu vou fazer um rodízio e vai dar certo com esse aqui, não pode trabalhar com esse por causa do perfil". E eu comecei a entender mais as pessoas, que tudo bem trabalhar sozinho, que tudo bem trabalhar em dupla, tinha aqueles que tinham perfil de trabalhar com 4 pessoas, que eram 2 duplas, né, 2 em cada parte do processo. E quando eu fui entendendo o jeito das pessoas, eu até queria ter feito psicologia nessa época, eu falei: "Vou fazer junto, porque eu vou entender cada vez mais as pessoas". E a gente arrumou um ciclo virtuoso, a ponto da pessoa melhorar a letra para escrever em planilha. Nós chegamos nesse nível, assim, de detalhe, através de liderança, através das pessoas, porque não adianta, o líder sem pessoas não é líder. Não. E eu lembro que esse
Esse rapaz, eu falei pra ele: "Olha, é a última linha que você vai ficar aqui, é perto da porta", que eram 11 linhas. Falei: "É a última, se você não der certo nessa, sinto muito. Já te testei sozinho, já testei em dupla, já te testei ali. Agora é essa aqui, ó, pertinho de mim, perto da porta". E é ele que foi meu exemplo no TCC sobre a planilha mais bem feita. A letra dele era impecável. E eu mostrei isso pra ele. E a gente recuperou todos os funcionários, não precisa demitir ninguém. E aquilo, essa releitura das pessoas fez todo o significado, porque os outros turnos começaram a pegar aquilo como exemplo e não queria entregar pior, que tem uma rixa, né, Sim, entre os sim. turnos. Então um não queria entregar pior, e foi Há melhor a uma limpeza, competição positiva, foi né. muito boa, queria entregar melhores resultados, não queria perder mais massas, e foi fazer assim, então assim: "Ah, perder massa? Tranquilo, não sou nem aí, não sou eu que vou arcar com isso, é quem tá lá pra frente". Aí eu falava: "Não, você vai lá ajudar ele". É E na aí ele via que aquilo pesava para o colega, então a gente foi transformando as pessoas a ponto de na hora de fazer o TCC, eu falei: "Eu preciso de 1 hora por dia para ter as evidências mais burocráticas, assim, mais de papelada, vou chamar sim. assim, para colocar como resultados". Eles não faltaram nem um dia, Luciana, nessa 1 hora que eu precisava. Fiz brainstorms, fiz assim, e eles foram me dando ideias e a gente foi executando junto. "Quem então vai fazer isso aqui? Quem vai ser responsável?" E eles foram, eles mesmos preparando o terreno. Eles achavam que estavam me ajudando, mas eles se ajudaram muito mais. E nesse TCC também que me marcou muito, foi onde eu me apaixonei em trabalhar com pessoas, eles fizeram abaixo-assinado, que eu já estava no frigorífico quando eu apresentei o TCC, e eles fizeram abaixo-assinado na Mabel para o Benjamin arrumar um jeito deles irem lá assistir o TCC. Os vinte e Ai, que seis foram. bonito, Eu tenho que cartaz que lindo. eles levaram, eu guardo É, tudo. Isso foi 2004. é. Então, assim, lá atrás já começou essa questão de pessoas, e eu levei isso para a vida. É claro que as lideranças vão mudando de acordo com o time que você tem para liderar. Então, quando eu fui para Sergipe, eu já liderei um turno, não era só Sim. um setor. Quando eu fui para o P&D, eu liderei uma turma de pessoas formadas como eu, de amigos, pessoas, vamos dizer, intelectualmente, Que você tem que adaptar a que eu, né, liderança. que tinha como discutir aquele assunto comigo no mesmo nível que eu. Aham. Então eu pensei: "Não é por saber mais, minha liderança aqui tem que ser diferente, pelo contrário, eu tenho que quanto mais eles trouxerem, mais vai agregar, melhor vai ser". Então eu fui dividindo por projetos, quem era responsável por cada tipo de biscoito, por exemplo, que eu via que tinha mais afinidade, cada tipo de produto. E com, né, a questão dos prazos mais bem alinhados, na época a gente tinha, hoje fala stage gates, né, na época a Aham. gente falava caça ao tesouros, que era uma metodologia inclusive lá da Mabel, de como a gente começava um produto, desenvolvia, Uhum, então no meio disso tinha os gates de fato, tinha os uhum. prazos, enfim, cronogramas, então a gente fui trabalhando com metodologias para me ajudar também a liderar esse time. Quando eu fui para São Paulo, uma liderança totalmente diferente da liderança goiana, onde é todo mundo, eu tive que me separar para conseguir liderar. Lá em São Paulo eu tive que me juntar para conseguir liderar, porque já é um pessoa, eu morando lá, falo isso com muita Sim, propriedade hoje, cada um na sua vida, cada um quer é. saber da sua vida. E é lá eu tive que juntar a eles para poder estar mais próximo, conhecer Uhum, mais e delegar melhor uhum. também os projetos, né, e tudo. Então, essa questão da liderança, no desenvolvimento, né, das pessoas, o que me parece é que você não consegue, né, alcançar resultados extraordinários na indústria, sejam eles, com indicadores mais técnicos mesmo, se não passar também pelo desenvolvimento, pelo crescimento Não das consegue. pessoas. E não consegue de verdade, através das pessoas. Esse livro, Ah, ele sim. nasceu, até tem alguns clientes nossos, tem umas frases Uhum. deles aí atrás. Eh, Eu gostei ele muito dessa imagem, porque eu acho que, assim, mesmo que você nem leia aqui, você compreende, né, a é, mensagem que o livro traz, né. é. Eu li, dei vários de presente, Ah, né, para o pessoal aham. da indústria, para clientes da indústria de biscoitos mas também de outras indústrias, É porque porque ele independe do negócio, são independe do pessoas, né. negócio. E o Benjamin começou a escrever esse livro há uns anos atrás,
E aí, com toda a metodologia que a gente usa na consultoria, né, nesses 11 anos aí, 12, para a gente ajudar os nossos clientes também a trabalhar melhor com as pessoas deles. E lá atrás na Mabel, o Sandro Mabel comentou, né, que o Benjamin tinha magia de colocar as pessoas certas nos lugares certos. E ficou esse Hum, nome na cabeça. E ele, inclusive, fez o prefácio, né, sim. nosso livro. E a gente colocou esse tema e eu não deixei mudar. Falei, não, não vamos mudar, porque às vezes tema marqueteiro, a gente É, pensa demais e deixa de colocar a essência, né? E a essência desse livro é um livro fácil de ler, é um sim. livro, né, relativamente fininho, é um livro que para uns vão parecer óbvio, mas para outros que abrirem para enxergar os cases aqui de forma, né, diferente, Uhum. aplicada, percebe o diferencial de um recado rápido, mas que hoje eu escutei assim, às vezes o óbvio não é feito. E aqui tem uma coisa óbvia, mas não, de fato, não é feito. Não, e às vezes eu vejo, né, até nas consultorias que eu também faço em embalagem, se espera que os resultados venham de algo muito grande, né? De, É. às vezes, que equipamento, eu recebo essas perguntas, que equipamento que eu compro, que análise que eu implemento, e na verdade, às vezes é fazer O o básico, bem feito. básico, né? O básico bem feito. Existe muito modismo também. Eu sou meio irritada com alguns modismos, sabe? Dão nomes assim, né? O pessoal gosta de um termo em inglês. Um auxiliar, um operador, ele não entende o que se fala. Eu falo muito pro pessoal, assim, tem muitas consultorias no mercado, Luciana, muitas, inúmeras. Eu falo que a Maximizar não tem concorrente hoje. E não é no mercado de biscoitos. Não tem porque as consultorias geralmente elas querem de 8 às 18 e atender o administrativo para não sair do ar-condicionado. É raro a consultoria, eu tô falando dessas maiores, né, Sim, de ir onde o povo tá literalmente, que é o chão que é de fábrica, noturno, e tá noturno noturno. e no chão de fábrica. E a gente vai, a gente vai no mínimo 2 consultores, já fomos em 9. Uhum. Por quê? Enquanto um está pensando já numa coisa, o outro já está na outra. Em reuniões isso ajuda muito, porque enquanto você está conversando, o outro capta uma mensagem que está subliminar ali. Então, a consultoria nossa, ela não funciona com pessoa só. Então, assim, a consultoria de vocês é cara. Depende do ponto de vista, porque a entrega nossa, a velocidade da entrega, a qualidade da entrega, às vezes a pessoa que vai sozinha, ela demora, pode até entregar, mas vai demorar muito mais tempo, porque E quanto custa quanto essa custa, né? espera, né? Muito mais lento o negócio. Então, não questiono, quer contratar Uhum. um só, seja feliz, mas assim, o nosso diferencial é que a gente vai na fábrica no horário que precisa estar. Então, você tem que estar lá nos terceiro turno, nós vamos no terceiro turno. Já que sair do hotel meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã para dar Uhum. treinamento e voltar, no outro dia de manhã tá lá de novo. A gente fica 12, 14 horas em pé dentro da indústria, senta só para almoçar. Já teve caso a gente realmente fazer um horário tranquilo, mas a gente entrega o resultado, sabe. Então, o diferencial nosso hoje é esse. Eu já acompanhei, vários projetos, né, que vocês atuaram, e o que eu vi foi uma personalização mesmo, assim, adaptando a cultura, adaptando, né, ao tipo de produto, à tecnologia, né, que É. tem disponível, e então um projeto bem personalizado. E alguns, né, projetos, né, que vocês trabalharam, que você chegou a comentar alguns resultados, né. Sei que não dá para trazer os nomes de cliente, né, mas tem algum resultado que você pode compartilhar que você fala: "Não, esse aqui ele surpreendeu até minha expectativa"? Tiveram vários, mas um deles foi o que nos levou para os Estados Unidos, né. Então esse virou um case marcante por Aham. isso. Primeiro foi um projeto que a gente imaginava ficar porque assim, ele vem no contrato um retorno que a gente tinha que dar. E na Em ocasião dólares. em dólares. E eu, na ocasião, até o Fernando, que é nosso comercial, ele falou assim: "Vocês não vão assinar isso aqui, né?" O Benjamin: "Já assinei". Meu Deus do céu, vocês são doidos. Não é que a gente é doido, a gente confia no taco, Sim. literalmente, assim: "Ah, mas, não tem modéstia, não tem", não, a gente Não, sabe o que de sim. fato a gente vai conseguir entregar.
E a gente faz um diagnóstico, e foi por isso que a gente falou que ia entregar aquilo, porque pelo diagnóstico a gente sabia que ia entregar a solução. E nesse tempo, quando era para entregar em 6 meses, nós entregamos em 2 meses o resultado. O gerente ficou enlouquecido, ele sabe que eu tô É. falando dele, ele vai rir. Ele falou: "Caramba, eu quero acelerar isso daí, né". Ele o diretor falaram assim: "Arruma equipe e vem para mim para antecipar o ano todo, né". Aham. E então a gente refez a equipe, a gente estava em 4, fomos em 6 para acompanhar, Uhum. eram 8 linhas, né, de Isso um produção, gerente industrial. o gerente industrial e o Sim, diretor de sim. operações. E foi interessante também, porque era um lugar que tinha um conflito muito grande entre a indústria e o P&D. E eu vi Hum. muitas oportunidades em formulação, mas por contrato, eu não podia mexer em nada. E até o dia que eu falei: "Tudo bem, o contrato não me deixa fazer nada, mas falar não me impede". E eu fui falando todas as oportunidades que eu enxerguei em formulação. E até que um certo dia o diretor falou: "Pode fazer que eu vou peitar e vou negociar e nós vamos fazer isso daí". E eles negociaram, né, Sim. e como eu vim de P&D, foi fácil esse trâmite de conversar, de organizar, de explicar os motivos, né. Eles não tinham braço, eu estava com 6 pessoas, falei: "Eu tenho 12 braços, 6 cabeças para te ajudar, o que que eu posso fazer, que eu posso te ajudar, a gente é de fábrica, a gente conhece, sou de P&D". Sei do ingrediente e tal, e aí eles confiaram e deixaram de fazer todos os testes para eles, eu só levava as amostras nas caixas lá, eles degustavam, aprovavam, e a gente fez uma parceria muito grande, eles voltaram a se falar, Ai, através que da bom. nosso intermédio, e é uma sintonia até hoje, né. Foi onde a gente aplicou também a metodologia e deu super certo, porque um ano de ter saído desse cliente, eu fazendo uma palestra na Biscuit People sobre a Sim. metodologia, o gerente pediu para falar lá na hora, comentando, Nossa, que eh, prova social. que nossa, foi melhor que qualquer É, não tem. propaganda, né, que depois de um ano o pessoal ainda continuava aplicando, ou seja, multiplicou, um passou para o outro, né, fui Uhum, treinando, e eles ainda faziam, que tinha fundamento, que, né, até hoje, voltei lá uhum. depois de 3 anos, eles continuam fazendo, eu quase chorei na hora que eu vi, assim, fiquei meio emocionada. Então esse nos marcou, porque o diretor foi para os Estados Unidos, para a fábrica de lá, e nos levou também para fazer um trabalho lá. Ai, que Então foi marcante. E muito essa bom. fábrica do Brasil ganhou um prêmio, não ganhava prêmio de nada, de nada, assim, era o patinho feio da família. E eles ganharam um prêmio de melhor manufatura do segmento de biscoitos do grupo mundial. Nossa, Eles tiveram esse prêmio. que resultado. Eles foram aos É, Estados Unidos receber o realmente prêmio e tudo. Então é, foi, assim, extraordinário o que a gente fez lá, realmente marcou tanto eles quanto é. nós. É impressionante o resultado, assim, eu já havia ouvido, né, a gente já havia conversado parte disso, mas é muito bom, né, é motivador É. ouvir essa história. Eu imagino, né, que para você que está na indústria, seja de biscoito ou não, deve ser, você deve sentir um pouco dessa energia também. E falando em energia, nós falamos aqui, eu estou diante de uma autoridade, né, em biscoito, reconhecida nacionalmente, né, e até internacionalmente. Uhum. E sim, né, você falou da Biscoito People, mas você faz palestras, né, a respeito do assunto, a respeito de outros temas também. Mas, para além, né, dessa super profissional, também existe uma mulher, existe uma esposa, existe uma Agora ela me mãe. faz chorar, gente. E eu gostaria de saber um pouco dessa mulher, né, porque, assim, como equilibrar, como que você equilibra tudo isso, né, fala um pouquinho pra gente, Olha, eu Gabi. fico emocionada. Eu falei que eu não ia chorar aqui, mas filha neta, né, de italiano, a gente não aguenta. Lu, nunca foi fácil, mas sempre foi possível. Eu sou muito abençoada de ter pessoas que me amparam, sabe, ter uma rede de apoio, né, tanto pessoal quanto profissional. Ai, meu Deus. E eu fui muito julgada no início, sabe, quando tive filho.
Porque eu fui a que saí de casa, né, fui trabalhar. Na época, meu pai me apoiava muito, minha mãe ficava com muito medo, né, por ter sido, assim, a filha mais velha, saí do interior, minha mãe ficava ainda na barra da saia, né. Hoje, sendo mãe, eu super entendo. E meu pai já era mais despachado: "Não, vamos, eu levo ela, vou ver como que é". Então, quando eu saí para ir para Barretos fazer o treinamento no frigorífico, era eu e 40 homens dentro do ônibus, só eu de mulher. E meu pai falou: "Não, eu vou junto". Aí o dono lá da época do frigorífico falou: "Venha, venha junto com ela, pra você ter mais segurança, né, e tudo". Meu pai foi no ônibus comigo. Ele falou: "Não, vamos junto com a turma para conhecer, porque eu quero ver quem". Ele, no fundo, ele queria ver quem que ele podia confiar para me olhar lá, né. E ele foi e conversou lá, falou: "Ó, tô entregando minha filha", né. Então, assim, teve isso. Depois, quando eu fui para Sergipe, de novo eles foram me levar, meu pai andou a redondeza inteira de onde eu ia morar, já sabia onde tinha farmácia, supermercado. Então ele sempre, minha mãe sempre com muito medo, mas meu pai mais na onda, assim. Então ele me empurrava e minha mãe sempre no cuidado, né. E, por outro lado, eu tive um parceiro, né, que é meu marido hoje, que não é tudo que eu tô falando eu já namorava ele. Então, quando eu falei: "Vou para Sergipe", ele: "Oi?", né. Ele só olhou quantos quilômetros davam. E só que ele falou: "Vai, do jeito que tá aí, você não pode estar, você não tá feliz, vai e eu vou ver pra ir também", falou assim, "e a gente vê o que que vai acontecer". E não era pra ser, não foi pra lá, acabou eu voltando e voltei, né, quando eu vim fazer essa volta pra Mabel, eu vim para o meu noivado, inclusive. Então eu tive um parceiro desde o início, que é acostumado comigo trabalhando com muitos homens, comigo viajando a trabalho com muitos homens. Na época da Arco era eu e mais 11, 12 homens, a gente fazia mercado e tudo. Então sempre teve esse elo de confiança, porque senão não tinha dado certo, né. E a Sim. gente teve sempre esse lado aí de confiança. Nunca me desrespeitaram no mercado de trabalho, é uma coisa que eu também, assim, sempre me coloquei com respeito né, perante todos, nunca tive esse tipo de problema, de assédio, de tudo, sempre respeitaram muito, então fiz laços profissionais muito importantes na vida também, que me ajudaram, né, nesse caminhar todo. E isso foi me fortalecendo para seguir indo cada vez mais longe, e aí não só sair de casa, como sair do estado, né. Sim, e enquanto você estava na indústria, você tinha uma rotina, a hora que você vai para Consultoria. consultoria, você rotina Não, não não temos pertence rotina, não mais. não falo nem eu, não temos rotina. E aí, vem diferente o peso para a Muito. família? Porque assim, por que trazer isso? Porque, tem muitas mulheres que também estão vivendo, né, esse dilema. Ontem eu conversava com uma engenheira de processo, né, e ela trazia um pouco, né, dessas dificuldades que são comuns, né, quando a gente está vivendo, parece que é só você, né, Que vive que aquilo, né. vive aquilo. E quando você começa, né, a conversar com outras mulheres que também, né, decidem construir uma carreira, colocar muita energia na carreira, e assim, algumas dão uma parada, outras não, né. No seu caso, você ficou 1 ano só. Eu não fiquei nada. Eu não parei, nunca parei. E algumas resolvem parar por algum tempo e eu acho que está tudo certo. Eu não sou a que Uhum. defende ou Sim, você tem que trabalhar muito ou não. O que eu acho é que você precisa, o que eu acredito é que passa por um autoconhecimento importante de você ver, por onde passa a sua realização, né. exatamente. E isso sempre foi minha base. Eh, eu sou muito de pedir opinião para Deus, né, para me guiar em tudo. E toda vez que eu pedia, que eu fui em oração, volto para a indústria, continuo na consultoria, a consultoria só aumentava. Parece que ele falava: "A resposta é assim, ó, pá, agenda cheia". E eu te mostro isso assim, ó, você pegar meu celular hoje, olhar minha agenda, é a resposta de Deus, neste momento, numa dessas respostas. E meu filho tinha 1 ano de idade quando eu comecei a viajar, né, eu desmamei ele na sexta e viajei no domingo.
Então, assim, com muita dor física, né? Quem já Sim. passou pelo processo de desmame sabe disso, né? Remédio para secar leite, aquela confusão toda. E a ponto de eu chegar depois de 10 anos na mesma indústria, e eu parece que eu senti a mesma dor que eu sentia aqui, ó, fisicamente falando, porque o emocional tomou conta ali na hora. Eu até gravei um vídeo com a mesma Eu secretária que estava vi lá, isso. e ela me ajudou muito como mulher. Ela me apoiou muito, ela preocupou muito comigo. Ela, de vez em quando ela me chamava, ela vai lá no banheiro, faz uma massagem, vê se Uhum. melhora. Ela cuidou muito de mim nesse sentido. Então, Deus coloca anjos na nossa vida que a gente não espera. Imagina, eu esperar que a secretária vai parar o dia dela, o momento dela ali, para ir atrás de mim na indústria, para poder me lembrar de cuidar de mim, sabe? Preocupada se eu estava bem. Então, são pessoas que Deus vai colocando na vida da gente e vai nos amparando. Então, eu falo que que dizem que cliente não pode virar amigos, né. Eu tenho várias pupilas no mercado que viraram amigas, porque nem sempre você tá forte. Eu tô lá, de repente escola liga, pronto, me desmorona, já penso que aconteceu tudo, né. E até que um dia uma escola, né, daqui de Goiânia, ela falou pra mim, a dona da escola falou pra mim: "Gabriela, você é a mãe ausente mais presente que a gente tem". E eu não deixava passar nada despercebido. Tudo eu estava sabendo, tudo eu estava dando pitaco, parecendo que eu estava o tempo todo lá na escola E e um eu não, momento que nem tinha WhatsApp, né, né, nessa estava época. Estava começando, começando? estava É, começando. Então, hoje tem os aplicativos, na época não sim, tinha, mas todos os encontros que tinham na escola, ela vinha me cumprimentar, sabe, ela, teve uma vez, um Dia dos Pais, porque eu ia também, Dia dos Pais eu ia junto, porque era o momento que eu podia estar no contato sim. ali. E aí foi uma apresentação da Azul, que eles puseram lá, que são os pais que viajam. São os pais que saem de casa É. para trabalhar. Era essa a o resumo ali da história. E ela veio em mim e falou assim: "Essa não é para o papai, é para você, né". Falei: "É pra", eu Sim, chorando, obviamente, porque, né, manteiga derretida. E, Luciano, quando você conversa com alguém, por exemplo, nós 2 já conversamos várias vezes sobre isso, porque você viveu isso sim, comigo. A Alice, que é nossa colega também, ela viveu isso. Te dá um suspiro, você sim, falar que: "Não, eu não estou sozinha, ela vai me sim, entender". sim. Eu tive algumas pessoas no mercado, independente de cargos, que tinham uma vida assim e me apoiavam. Então me fortalecia como mulher. E fui terapia também, terapia me ajudou bastante para entender que tudo que acontecia com meu filho não era culpa minha, nem tudo era culpa minha. Tivemos alguns percalços, mas por outro lado, quando você acha que você está, uma base, né, em casa a gente acabou invertendo um pouco a situação, sou eu que saio, meu marido sempre está em casa, faz home office tudo, justamente, ou trabalha, né, na mesma cidade para não ter que sair. Então ele foi uma base, sim, demais. O Benjamin, por outro lado, me amparando, né, Uhum. como um pai nas lidas aí, minha família e tudo. Escutei muita coisa, fui julgada demais por pessoas que eu nunca imaginava, mas por outro lado, aí você acha que você está assim: "Nossa, estamos vencendo mais uma etapa", meu filho está entrando na pré-adolescência agora, né, ele tem 12 anos e meio. E aí você escuta da escola falando assim: "Será que ele não está assim porque você viaja?" Eu falei: "Caramba", É sabe, tenso é tenso, isso. porque assim, se fosse o pai dele É. viajando, será que ele estaria diferente? É engraçado, né, eu acho que até com pouca consciência, mas o quanto a mulher é cobrada nesse sentido, E por né. outra mulher, porque eu Também entendo por que não outras foi mulheres. criada, não teve as mesmas oportunidades. Eu tento entender o outro lado, É. sabe, também, mas na hora, sabe quando se joga um balde de água fria E e sabe fala: uma coisa que me chama "Poxa". a atenção? Quando você vê uma criança fazendo uma coisa errada, né, e tem um círculo, tem algumas pessoas, o que elas falam é: "Cadê a mãe dessa criança?", É. né. E eu acho que, assim, isso eu não vou nem avaliar isso fora, eu vou avaliar isso dentro, né. E vendo você falar, né, e você se emocionar, não passa um filme na minha cabeça. Eu tô vendo a gente conversar nos bancos de aeroportos, Uhum. porque a gente se encontrava quase toda semana. É, E na ponte quando aérea. eu tenho a Júlia de 25, a Gabi de 16 e a Alice de 6, né, quando eu vou trabalhar em São Paulo, né, que eu ia toda semana e voltava, a Gabi tinha 1 ano e 8 meses e eu desmamei a Gabi, nesse trabalho também, né. Mas, ao mesmo tempo que a família, a maternidade sempre me chamou muito,
né, e houveram muitos momentos que me faltavam motivos por mim mesma. Mas a hora que eu olhava, assim, para as minhas filhas, sabe, para o exemplo que eu queria dar para elas, né, e para as questões também, materiais, né, a gente vive um mundo que a gente não pode descartar, Não, né, essa parte também. Nascia uma vontade, sabe, de seguir. uma vontade de seguir, eu sentia uma força e eu ia, né, tinha dia que eu conseguia: "Não, eu vou por hoje". Só que passado o tempo eu olho, sabe, e vejo as minhas filhas, assim, com orgulho do exemplo que elas viram, e eu falo eu olho para trás e valeu a pena, né. E eu queria ver você, quando você olha hoje, né, assim, para trás, e vê a sua família, sabe, seu filho, eh tudo que você construiu com essa energia de vida que você colocou no trabalho. Porque, mais da metade, né, da sua vida É, tá é. aí você tá trabalhando. E o que que você sente? Eu faria tudo de novo, eu faria. Porque a satisfação que eu tenho quando eu vejo os resultados do trabalho e quando eu vejo o meu filho, eu vejo que a gente fez certo, sabe. Do nosso jeito, até emociona. Não existe uma receita, sabe. A receita nossa nós criamos. E o dia que eu deixei de importar com o outro que está de fora, eu abri um horizonte gigante dentro da minha casa. Então no dia que nós 3 nos acertamos e o Theo já numa idade que já entendia mais, falei: "Por que que eu vou dar moral para quem está do lado de fora? Ninguém sabe minhas dores, ninguém sabe as nossas dores, ninguém paga as nossas contas". Sabe, e a gente mora fora, acabou que criou um vínculo muito mais forte, porque a Sim. gente não tem, né, é só nós 3 lá em São Paulo. E a gente se dá bem. E aí quando você olha isso, fala: "Por que que eu vou importar tanto com lá do lado de fora, se aqui dentro tá bom", sabe. E o dia que o Theo foi um dia de engenheiro de alimentos, eu lá pensando um texto, o que que eu ia gravar, o que que eu ia pensar. Ele estavam conversando com o amiguinho dele, né, e falou: "Ah, minha mãe tá preocupada com o que ela vai gravar, com o que ela faz, por que que ela já não fala só o que ela faz?". E começou a contar para o amigo dele o que eu fazia, porque o menino falou: "Mas o que que sua mãe faz?". E ele começou a contar. Eu falei: "Para tudo, para, porque eu vou gravar você falando para os engenheiros de alimentos, não só sobre mim, mas para dar um recado". Uhum. E eu gravei, no dia eu postei ele falando que o que a mãe como era a mãe dele engenheira de alimentos. E foi muito o que ele fez na terapia, que a psicóloga comentou, como ele me via. Então, a partir do momento que ele me vê como uma guerreira, são palavras dele, uma Sim. guerreira, como uma chefe. Eu brinco muito com ele que a parte melhor do meu trabalho é que eu mando nos homens. Num bando de homem, tá? A mamãe manda um bando de homem. E ele vê, eu comecei a colocar nele que a mulher tem o lugar dela, sabe? O Theo, ele respeita isso. E é pela mãe dele, Uhum. começando, sabe? Tanto que ontem a gente com a minha sobrinha, ele falou assim: "Não, ela tem razão, que nós somos 3 contra 1", ainda falei pra ele, porque eu preciso passar isso pra ele, que a mulher até ela que faz o que ela quer, ela vai ter o lugar Sim. dela, sabe. E ele como homem tem que respeitar. E no dia que eu vi ele falando, que a psicóloga me deu também a devolutiva com as palavrinhas dele, que ela é guerreira, ela é chefe, ela é professora, ela ensina os outros, minha mãe ama o que faz, pra mim acabou, eu falei: "Gente, eu não tenho que É. ter um pesar muito grande". É óbvio que a gente sente falta, a gente sente saudade, e como a psicóloga falou, que bom, porque senão era um problema, né. Ele sente muita falta, é óbvio que ele fica chameguento comigo. "Ah, porque é filho único?". Não, talvez não é porque sou filho único, sabe, porque eu não mimo ele por ser filho único. Mas por que não ter mais filhos também? Primeiro que eu acho que é porque Deus também não quis. Eu acho que eu fui seguindo na vida. E chega uma hora pesa, Luciana, pesa, você sabe que pesa. Tem que ser uma decisão muito, assim, de coração, de Sim. querer muito, né. E eu me vi num lugar que eu tinha que colocar muitos pratos na balança.
Falei: "Gente, eu vou pôr o que eu der conta", sabe. E eu não me vi no lugar de ter mais de um filho É. mais. Era um sonho? Era, mas talvez não era tão sonho assim, Não, entendeu. eu compreendo. Tem gente que fala: "Nossa, mas como que você tem filhos com diferença de idade tão grande, né, praticamente de 10 em 10 anos você teve uma filha, né". Mas eu falo: "Gente, foi o que deu, né". Eu tive a Júlia na faculdade, nasceu no primeiro ano da Eu engenharia lembro de você alimentos. amamentando ela. Sim. A Gabi Ah, na sala de aula. eu já estava na Unilever, e aí foi um pouco mais tranquilo, com licença maternidade, né. E a Alice foi quando eu fiz essa transição, que eu saio de São Paulo e venho para fazer esse comercial técnico. E então, assim, era um momento de transição, eu saía de uma carreira totalmente técnica, né, para uma carreira com um viés comercial também. Mas foi o jeito que deu, né, eu também acabei não planejando, mas sou feliz também com minha grande É família. assim, muitos falam: "Ah, mas porque não tem oportunidade?" Eu acho que muita oportunidade é a gente que faz. Sim. E quando ela passa por você, você não agarra ela, você tem que estar muito sensato naquele momento de não agarrar uma oportunidade. E eu agarrei todas que passou perto de mim, todas. Tinha que mudar, eu mudava, tinha que fazer isso, eu fazia. Eu olho para trás, se tem uma coisa que eu não vou arrepender é de não ter tentado. Eu posso arrepender de ter tentado, falhado, ter talvez fazer alguma coisa diferente, não melhor ou pior, talvez diferente. Mas tudo depende daquele momento que a gente tá. Como é que tá sua cabeça, como é que tá seu corpo, como é que tá sua fé, como é que tá seu vínculo. Eu venho trabalhar muito isso em mim, como equilibrar tudo. Então eu não sou 100% trabalho, mas também não sou 100% família, e eu tento equilibrar. Hora de descanso, hora, né, que Sim. a gente ser autônomo é uma montanha russa, hora você tá muito bem, hora você tá lá embaixo, hora aparece muito cliente, hora aparece menos cliente, e vai virando essa montanha russa. Então a gente tem que, de fato, aprender a Uhum. trabalhar como autônomo, que também é uma outra virada de chave. Uhum. Você Quem olha acha, né, que tá tudo lindo, maravilhoso, mas os bastidores a gente sabe que é um perrengue, né, ser autônomo, ser empresário no Brasil hoje, você tá doido, é coisa de maluco, é só quem é forte mesmo para aguentar. Tem que ter, Mas bastante eu acho também resiliência. que a partir do momento que eu enxergo, que eu monto a minha agenda, que eu encontro tempo, por exemplo, agora passei 12 dias na beira de um rio, que eu entrei na internet a hora que dava para entrar, porque eu queria ir pra praia e lá não tem internet, tinha que ser no do lado de cá do Uhum. barranco. A partir do momento que eu visualizei que eu conseguiria fazer os meus horários, que quando eu estou em casa eu posso levar meu filho na escola, eu volto, trago ele da escola, e se eu não quiser também eu não vou e ele entende, eu vou fazer outra coisa junto com ele. A minha qualidade de tempo com ele é muito melhor do que eu acho se eu tivesse todos os dias batendo ponto em alguma empresa, sabe. E eu pus isso na ponta do lápis quando ele ainda era bebê. Minha mãe um dia perguntou: "Compensa?" E eu mostrei pra ela que compensava nesse sentido, sabe. Tudo bem, eu fico ausente uma semana, mas quando eu estou 100%. Sabe uma coisa que eu percebi quando eu passei a viajar? Você coloca mais presença, Uhum. né, e te desperta a consciência. Você não tem todo o tempo porque a impressão é que se você não tem uma agenda, de viagens, a impressão é que você sempre tem tempo, você tem todo o tempo do mundo. E acaba que é muito mais fácil de distrair, né, Muito então mais. eu vi que a gente qualificava mais o tempo, então eu tenho excelentes memórias também. E mesmo desse período, né, um pouco mais crítico, eu acho que quando a gente é mais jovem, né, tem é mais fácil você se culpar também, né, porque a gente falou Nossa. da criança que está correndo e que quem é a mãe dessa criança, né. Isso a gente faz com a gente mesmo, né, em algum nível a gente acaba fazendo. Mas na medida que o tempo passa, a gente vai amadurecendo, você vai compreendendo que, acionar a rede de apoio quando você precisa não é fragilidade, pelo contrário, pode Uhum. ser maturidade, pode ser fortaleza, né. Compartilhar o cuidado, né, da família, do filho com o marido não é, sabe, um defeito, pelo contrário, né, pode demonstrar evolução da maturidade do casal. E aí eu acho que as coisas ficam um pouco mais tranquilas. Ficou mais leve, né. Fica. Eu tive um ápice, assim, de culpa,
que eu precisei trabalhar muito, porque estava me consumindo de uma forma Uhum. total, assim. E eu fui assistir uma palestra de uma mãe de 7. E ela tinha uma rotina e tudo. Eu chorei a palestra inteira, fui conversar com ela no final. Falei, me conta, como é que você consegue ter rotina com 7? Eu não consigo ter com 1. E ela perguntou o que que eu fazia e tudo. Ela só virou pra mim e falou assim: você já parou pra pensar que a sua rotina é não ter rotina e tá tudo bem? Falei, não. Ela falou, não se cobre. Faça o que é possível, escolha 2 batalhas, depois escolha uma, depois escolha 2, depois escolha 3, vai assim Vai. fazendo. E na época meu filho não dormia à noite, Luciana, ele foi dormir a primeira noite, tinha 3 anos e 4 meses, que ele dormia a noite inteira. E a gente nunca sabia o motivo, né, e tudo, e aquilo consumia, né, fica todo mundo cansado, ele ficava cansado na escola, ele começou a morder de nervoso que dava, ele começou a morder colegas. E a escola foi muito parceira minha nessa época, sabe. E aí eu falei: "Tá bom, a primeira batalha vai ser arrumar esse sono dele, né". E a escola me ajudou muito, assim, a psicopedagoga na ocasião me ajudou com muitas técnicas e tudo, e a gente foi melhorando isso. E fomos vencendo, vencemos uma batalha daqui, que foi a do sono, depois vencemos outra batalha dali, e assim a gente foi vencendo. A questão de deixar o filho no integral, né, era uma coisa que quando você conversa com o pessoal de São Paulo, muitas É muito mulheres natural. fazem isso, é muito natural. E aqui em Goiânia isso era "Você tá louca, como é que você faz isso? Não existe, o filho fica não sei quantas horas na escola". Nossa, eu fui muito julgada, mas minha cabeça foi muito bem formada para isso, falei: "Ele vai ficar". Então eu não tive eu tinha essa opção, eu não quis colocar, por exemplo, uma babá dentro da casa da minha mãe, eu não quis esse momento. Então eu e meu marido, né, o Fernando, a gente já tinha muito claro isso, para trabalhar ele vai ficar integral, a pessoa o filho vai ficar integral, então a gente já preparou a cabeça para aquilo, enfrentamos tudo e todos, né. Por isso que eu falo que eu acho que eu sou goiana, mas essa parte do de São Paulo eu gostei, sabe, assim, Essa praticidade. faz o que você tem que É. fazer, sabe. Não, é isso mesmo. Não, eu também tenho um aprendizado imenso, assim, com a rotina, né, de São Paulo. Eu falo que são muitos anos, são mais de 15 anos, né, trabalhando em São Paulo, e aí equilibrando É, Goiás é. e São Paulo, né. Amo trabalhar, lá, sabe, com as pessoas, o dinamismo, né, se você vê o motor ainda é o motor do país, assim, né, se a gente olha muita indústria de base, mesmo que tenham, né, outras indústrias em outras regiões que são muito industrializadas, né. Eu falava essa semana eu estava no Nordeste, mas a indústria de São Paulo, ela tem uma relevância, muito grande e o ritmo, né, a cultura. Na verdade o país é muito diverso, né. Muito, e quanto mais eu ando, mais eu percebo quanta é diversificada a cultura e quanto é lindo ser brasileiro, sabe, de você mora em 10 países no mesmo país aqui. É, é isso mesmo. Gabi, muito bom nossa conversa. Acho que a gente ficaria aqui Ah, muito muito tempo, horas, só é. teria alimentar aqui um chá, um cafezinho, mas, a gente está indo para o final, mas antes de ir para o final eu gostaria, sabe, a gente tem muitas engenheiras, muitos engenheiros, recém-formados, né, que acompanham, a gente nas redes sociais, acompanham, eh e a gente espera que também no podcast aproveito, né, e te faço um convite, né, se inscreve no canal, né, se você conhece alguém que esse conteúdo vai ser interessante também, compartilha para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, né, a gente realmente acredita que compartilhar essas histórias é uma forma também de compartilhar o aprendizado, né, tem coisas que a gente acabou levando muito tempo para aprender e que a gente É, vê que não é. precisava. E a proposta é estar trazendo isso, né, com pessoas diferentes de diferentes áreas. E então, se te interessa, né, esse tipo de conteúdo, se inscreve no nosso canal. Mas voltando para os engenheiros, para os profissionais da indústria, não só os de alimentos, né, tem o pessoal da engenharia química, tem diversas carreiras, né, que acontecem aí dentro da indústria e que Uhum. também tem essa possibilidade: "Ah, eu vou para a indústria, eu vou, para a consultoria". Eu vejo muitos movimentos, né, de profissionais super experientes e muito bem-sucedidos dentro da indústria, mas que em algum momento começa a conciliar
e acaba optando, né, também pela consultoria, dê um conselho, sabe, para esse pessoal aí. Eu acho que primeira coisa, ter coragem, porque sem coragem você vai ficar na mesmice e o mundo tá grande demais pra gente ficar na mesmice, sabe. Acho que as oportunidades estão aí, mas tem que buscar. A gente tem que, às vezes, fazer essa oportunidade acontecer e não esperar que ela caia no colo. Tomara que caia, mas não vai cair para todo É mundo. muito pouco provável. É muito pouco provável. Então, assim, tenha coragem. Se tiver que mudar, muda. Se tiver que voltar, volta. Tenha rede de apoio, seja a escola, seja a babá, seja mãe, pai, família. Não importa, sabe, principalmente para mulher, eh, ter o preconceito de que tem que dar conta de tudo. Não, não tem. Nem vai dar conta, nem querendo. E equilíbrio, ter equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Equilíbrio para você não ficar nem fadigado de um lado nem do outro, sabe, porque às vezes a gente também quer ser perfeito em tudo, e tem a arte de ser imperfeito, né, a gente pode ser imperfeito sim, a gente pode errar sim, a gente pode cair sim e levantar quantas vezes for necessário. Então acho que quem está começando principalmente tem além do tempo, né, que a pessoa tem pela frente, tem o mundo todo aí para percorrer. Tem espaço para todo mundo ainda, desde que queira, né. Eu vejo quando eu vi o curso de engenharia de alimentos da PUC sendo encerrado, me deu uma dor, assim, porque os laboratórios que a gente tinha lá, os professores que a gente tinha, o nível de ensino que teve ali, são para poucos, Luciana. Quanto mais eu ando, mais eu vejo isso, sabe. Você estudar no federal, tem questão de greve, que não é só da questão Sim. daqui, né, todos os federais. Tinha que dividir com a pessoal lá da agronomia. A engenharia de alimentos da PUC não, então, assim, me deu uma dor no peito, sabe, saber que poderia para tantos profissionais aí, mas o pessoal se apega muito, assim: "Não, porque paga mal". Paga mal para quem quer ficar na mesmice. Vai, sai. Tem a gente que anda muito, a gente conversa com tantos profissionais que estão bem, Sim. que foram atrás do seu sonho, que foi atrás do seu perrengue ali. É fácil? Não, você conversar com o médico, conversar com o advogado, eles também têm as dificuldades deles, não é flores para todo mundo, são flores. Então acho que tem que arregaça as É. mangas e vai, sabe, põe um jalequinho e vai. Não, eu concordo com você, eu acho que o que eu vejo é que, e hoje isso está mais comum, na nossa época, né, existiam 3 grandes É, carreiras, né, era direito, engenharia e medicina. Era o que você ouvia. Hoje, né, eu vejo que há uma diversidade e há profissionais muito bem-sucedidos aham. em diferentes carreiras, né. Indiferentes. Então, fazer uma escolha, olhando só para o passado, eu não acredito que seja o Mas caminho. tem que ser uma escolha que você seja feliz e dê o seu melhor naquilo que você vai propor a fazer. Quando me perguntam sobre a autoridade que eu criei, acho que muito disso, eu dei o meu melhor em tudo que eu fiz. Errando e acertando de novo, eu erro e acerto até hoje. Mas se tem uma coisa que ninguém que trabalhou comigo, nem subordinado, nem líder e nem clientes vão olhar para mim e falar: ela fez mal feito, ela fez tentando dando o melhor, sabe. O cliente que me contrata hoje, ele sabe que ele vai contratar o meu melhor, e eu dou o meu melhor, o tempo Então seria inteiro. isso, a essência é: faça o seu melhor. Faça o seu melhor em qualquer coisa que você escolher na vida. Perfeito. É isso aí. Aí a gente chega ao fim de mais um episódio do Para Além da Embalagem. Eu agradeço, né, para você que chegou até esse momento do episódio. Muito obrigada. Agradeço imensamente a você, Gabi. Foi um presente, sabe, estar aqui contigo. Muito obrigada mesmo. Eu sigo te acompanhando aí, tá bom? Obrigada, Lu, pela oportunidade. É uma experiência muito que engrandece a gente, né. Você falou que eu ia realmente sentir algumas coisas, de fato a gente sente. É uma emoção falar da nossa trajetória, né, a gente olhar para trás e
na idade de acreditar e falar: "Nossa, realmente o que eu caminhei me dá uma base para caminhar mais ainda, me dá fôlego", Sim. né. Mostrar que a gente está num caminho que a gente escolheu, que a gente é feliz fazendo, e não tem preço, né. Então te agradeço pela oportunidade de compartilhar um pouquinho aí um É uma pouquinho, porque se deixar honra. a gente fica aqui, Fica. né, tem assuntos que não acabam mais. E, enfim, muito obrigada. Seja um sucesso o podcast, sigam aí, né, e vamos compartilhar para mais Sim. pessoas seguirem. Acompanhe a gente então no YouTube e também nas redes sociais que vai estar aparecendo em algum lugar da tela. Muito obrigada e até o próximo episódio.